Olá! Estamos aqui de volta com o nosso canal Paixão por Trens. Desta vez estamos mostrando aqui uma segunda série de imagens, uma viagem que eu realizei em 2016 de trem na China, do percurso Xangai a Tongling, mais ou menos 500 km, seria como uma viagem entre Rio e São Paulo. Uma viagem de trem-bala, considerando as paradas, são muitas, durou em torno de 3 horas e meia a viagem. E quais são as impressões que eu tive dessa viagem? Foram muitas impressões e todas muito positivas. Fiquei muito surpreso. Antes de continuarmos, no entanto, não se esqueça de dar o like no nosso canal e se inscrever para continuar recebendo gratuitamente as informações de novos vídeos, que o canal também ele trabalha não só com viagens de trens, mas com modelismo, ferramentas e sobre trens propriamente dito. Muito obrigado. Como foi uma viagem desta? Para comprar a passagem, eu utilizei um auxílio da minha norinha que é chinesa e chegamos na China sem nem saber uma palavra, uma palavra, sem saber ler nada em chinês. Então foi tudo uma certa, digamos, uma grande aventura desse jeito. Fomos colocados no hotel praticamente em frente à estação do trem-bala. E para pegar a passagem que foi comprada pela internet, como que eu fiz? Eu tinha num papel escrito, praticamente: olá, sou fulano, estou com o passaporte e vou buscar minha passagem de trem para Tongling. Mostrava para aquilo ali escrito, e eu não sabia nem o que estava escrito, mas a minha norinha escreveu. E está aqui, essa é a palavra. A pessoa leu, atendente lá da estação. Eu apresentei o passaporte, ela olhou para mim e me entregou a passagem. Extremamente simpáticos, a China, os chineses. Me senti muito seguro naquela estação, muito seguro mesmo. E logo depois, com a passagem na mão, fomos para o setor de embarque. Como é uma estação de trem chinesa, de trem-bala em Xangai? Olha, externamente ela é bem simples. Construção, vocês vão ver uma foto aqui a seguir. É bem simples. Internamente, ela lembra o local de espera, a sala de espera de um aeroporto comum, com os gates, portões de entrada. E a diferença acontece quando você passa pelo gate, pelo portão. Você embarca no portão, passa e vai descendo para a plataforma onde vai pegar o seu trem-bala, ou trens, qualquer que seja. É assim que funciona. Eu viajei na classe business, classe superior, vamos dizer assim, do trem mais confortável. Mas ela tem a classe business, a primeira classe, a segunda classe. Todas as classes são relativamente confortáveis. Não tem aquela história de um trem desconfortável, difícil de andar. E as pessoas
entram ali com praticamente o seu bilhete comprado com a sua numeração. O trem-bala, você entra no seu lugar e você viaja você já tem a primeira surpresa pelo nível de limpeza, desenvolvimento tecnológico daquele trem, a modernidade, né? E quando ele começa a se deslocar, continua as surpresas sempre positivas. A estabilidade é impressionante, ele é silencioso para um trem que anda até 300 km por hora nessa viagem, foi esse percurso que ele fez. E da janela do trem eu pude filmar algumas imagens da China, que é o objetivo deste vídeo. Imagens da China a partir da janela do trem-bala. É impressionante porque, apesar desse percurso de quase 500 km, você vê muito pouco de áreas de campo. Muita gente, é muito populoso. É muito populoso. São cidades atrás de cidades, quase que emendadas, e é muita gente mesmo. É impressionante. E as estações intermediárias, tem uma que aparece no vídeo, vocês vão ver, é gigantesca. A quantidade de plataformas uma ao lado da outra. Porque essas linhas de trem-bala, ela também conecta com as linhas de trens de velocidades convencionais, normais, né? E essas estações também saem ramais para outros pontos da China. Então a parte do transporte ferroviário é muito desenvolvido lá na China. E com certeza isso facilita, porque uma quantidade de gente que se desloca é muito grande. Você não pode contar somente com a rodovia ou com o sistema aéreo, pela quantidade de pessoas. Olha essa. Vai me filmar daqui a pouquinho aqui.
Marcha, paixão louco. Se alguém tem vontade de um dia fazer uma viagem pela China de trem, posso dizer que pode fazer com tranquilidade. Seguro, como falei, confortável e é deslumbrante. Não só pelo trem, a parte da tecnologia do trem, como pelas paisagens que você vê ao longo da sua janela, né? Se destilando todo o continente, toda uma nação continente tão populosa como a China. O trem, as pessoas com qual eu conversei, tive uma pessoa a mais ali naquela separada, na classe business, são simpáticas. Alguns, muito poucos, falam inglês. Português então nem pensar, né? Mas inglês muito poucos falam, não é tão comum assim como você imagina. E é uma dificuldade realmente você conseguir ler os destinos, as estações, porque em vários lugares que não são exatamente turísticos, a inscrição são os ideogramas chineses. E aquela língua pinyin que está escrito, aquele ideograma escrito com pelo menos o som, tentando produzir com as letras ocidentais, não é tão comum assim não. Então é uma dificuldade que a pessoa tem que se preparar e para não ser surpreendido lá na China. Embora os chineses sejam muito simpáticos, muito alegres, eles recebem você muito bem, fica difícil a comunicação. Você não tem como perguntar, você não sabe o que fazer, onde eu desço, qual estação tal, você não sabe nem falar o nome. Então isso que dificulta um pouco. Então para ir para uma aventura dessa sem conhecer a língua, tem que ter alguém por trás de você, alguém que te auxilie, alguma pessoa que consiga ter algum conhecimento da China. Graças a Deus eu tinha uma pessoa que me ajudava. Mas a viagem foi excelente. E aí no finalzinho nós chegamos no nosso destino, em Tongli, com 3 horas e meia de viagem, sem nenhum problema, satisfeitos e emocionados de ter viajado pela primeira vez na minha vida num trem-bala. Eu nunca tinha viajado num trem rápido ainda pelo mundo. Primeira vez. E eu fiquei surpreso. E é uma coisa que vale a pena para todos vocês experimentarem um dia. Até logo, até a próxima. Até logo.